E se a coisa que mudasse sua vida não fosse um remédio, mas um prato simples, feito por alguém que não esperava nada de você? Ele não dormia há 15 anos. Tentou tudo, nada funcionou. Até que uma garota do campo lhe ofereceu um caldo, sem saber quem ele era. Essa é uma história sobre cansaço, cuidado silencioso e o tipo de amor que nasce quando ninguém está tentando salvar ninguém. Seu Jun não se lembrava mais da última vez em que havia acordado descansado. Na verdade, havia noites em que ele nem sabia se dormir era a palavra certa para o que acontecia. Seu corpo até se deitava, seus olhos até se fechavam. Mas a mente nunca desligava. O relógio digital ao lado da cama marcava 3h17 da manhã. Sempre aquele horário, como se o tempo tivesse decidido parar ali só para provocá-lo. O quarto era grande demais, silencioso demais, frio demais, cortinas caras, cama impecável, lençóis importados que prometiam conforto absoluto. Tudo aquilo que o dinheiro podia comprar estava ali. Ainda assim, Seo-jun sentia o mesmo aperto no peito de todas as noites, um cansaço profundo que não encontrava descanso. Ele virou de lado, depois para o outro. Suspirou fundo, contou a respiração, como o médico ensinara. Inspirar em 4 tempos, segurar. Expirar lentamente, nada. O teto branco parecia observá-lo. O silêncio fazia barulho. Seo-jun sentou-se na cama, passando a mão pelos cabelos já desalinhados. O pijama elegante não escondia as olheiras profundas, nem a tensão constante em seus ombros. 15 anos. Era esse o tempo que ele não dormia de verdade. 15 anos desde a última noite tranquila, desde que assumiu a empresa. Desde que perdeu coisas que nunca teve tempo de lamentar. Levantou-se e foi até a janela. A cidade dormia. Milhares de luzes acesas, prédios altos, ruas silenciosas. O mundo continuava funcionando perfeitamente, sem ele. Engraçado, murmurou para si mesmo. Todo mundo dorme. Menos eu. No dia seguinte, Seo-jun estava impecável como sempre. Perno bem cortado, postura firme, olhar sério. Ninguém no prédio da empresa imaginava que aquele homem, respeitado e temido, havia passado mais uma noite em claro. Durante as reuniões, ele ouvia tudo. Respondia com precisão. Tomava decisões rápidas, mas por dentro algo se arrastava. Uma exaustão que não aparecia nos relatórios financeiros. O senhor precisa descansar, diretor, disse um dos executivos em tom cuidadoso. Seo-jun apenas assentiu. Ele sempre assentia. Já tinha ouvido aquilo de médicos renomados, terapeutas caros, especialistas do sono vindos de outros países. Já tomou remédios. Já tentou meditação, exercícios, chás sofisticados, aparelhos modernos, músicas específicas, técnicas estranhas. Nada funcionava. Houve noites em que ele pensou que enlouqueceria, outras em que teve medo de fechar os olhos. Não por pesadelos, mas porque o silêncio interno era insuportável. O cansaço não era apenas físico, era da alma. Ao final daquele dia, Seo-jun dispensou o motorista. Decidiu dirigir sozinho. Precisava sentir que ainda tinha algum controle sobre algo simples. Pegou a estrada sem perceber o quanto havia se afastado da cidade. As luzes foram diminuindo. Os prédios deram lugar a árvores, campos, pequenas casas isoladas. O carro parou quando a chuva começou. Não era uma tempestade forte. Era uma chuva calma, persistente, quase gentil. Ainda assim, suficiente para fazê-lo parar próximo a uma pequena estrada rural. Seo-jun desligou o motor. Ficou ali, observando as gotas escorrerem pelo vidro. Pela primeira vez em dias, o silêncio não parecia agressivo. Era diferente. O cheiro da terra molhada entrou pelas frestas da janela. Um cheiro simples, antigo. Familiar de um jeito que ele não sabia explicar. Seu estômago roncou baixo.
Ele percebeu então que não havia jantado mais uma vez. Desceu do carro, ajeitando o paletó, e caminhou alguns metros até avistar uma luz acesa ao longe. Uma casa simples, pequena com fumaça saindo da chaminé. Algo dentro dele hesitou. Seo-jun não costumava depender de ninguém. Mas naquela noite, cansado demais para pensar, decidiu seguir o instinto. Cada passo em direção àquela casa parecia levá-lo para fora do mundo que conhecia. Não havia seguranças, não havia títulos. Não havia agendas, apenas um homem exausto e uma luz quente no meio da noite. Ele não sabia ainda, mas aquele seria o primeiro passo para algo que nenhum médico, nenhum remédio e nenhum dinheiro haviam conseguido oferecer em 15 anos. Descanso. E muito menos esperado algo ainda mais raro, cuidado verdadeiro. Enquanto isso, dentro daquela casa simples, alguém mexia calmamente uma panela no fogo, sem imaginar que sua vida estava prestes a se cruzar com a de um homem que não dormia e que ainda não sabia que não precisava ser curado. Apenas alimentado, Yura acordava antes do sol. Não porque gostasse, mas porque o corpo aprendia cedo que o dia não espera, quando o céu ainda estava escuro e o silêncio da madrugada cobria o campo. Ela já se levantava devagar, para não acordar a casa inteira. A cozinha era pequena, simples, mas sempre limpa. Havia marcas de uso nas bancadas, rachaduras antigas nas paredes e uma janela baixa por onde entrava o cheiro da terra molhada. Yura gostava daquele cheiro, fazia tudo parecer vivo. Ela acendeu o fogão com um fósforo, como aprendeu ainda criança. O estalo seco do fogo era familiar, quase reconfortante. Pegou a panela maior, colocou água e deixou aquecer enquanto separava os ingredientes. Não havia pressa. Nunca houve. Yura aprendeu cedo que algumas coisas não podem ser apressadas. A comida era uma delas. Gente cansada demais precisava de tempo, não de força. Cortar os legumes era um gesto automático. Suas mãos se moviam com calma, como se repetissem uma dança antiga. Enquanto isso, sua mente vagava por pensamentos simples. O dia que viria, as tarefas, a colheita, o que precisaria consertar na casa. Ela não reclamava da vida que tinha. Não porque fosse fácil, mas porque reclamar não mudava nada. O que mudava era continuar. Cuidar, seguir em frente. Yura nunca sonhou alto, não pensava em grandes cidades, nem em futuros brilhantes. O que ela queria cabia em pouco espaço. Uma casa firme, comida quente, noites tranquilas. Talvez por isso tivesse aprendido tão bem a cuidar. Quando alguém adoecia na vizinhança, era Yura quem aparecia com uma panela nas mãos. Quando um idoso ficava sozinho, era ela quem deixava comida na porta. Não fazia alarde, não esperava agradecimentos. Ela apenas fazia. Aquela noite não seria diferente. A chuva caía suave quando Yura percebeu o som de passos do lado de fora. Não era comum alguém aparecer àquela hora. Ainda assim, ela não sentiu medo, apenas curiosidade. Secou as mãos no pano de prato e foi até a porta. Abriu devagar. Um homem alto estava ali, molhado pela chuva, com um olhar cansado demais para alguém que parecia tão arrumado. O paletó caro destoava completamente da estrada de terra. Por um segundo, eles apenas se olharam. Yura notou as olheiras profundas, a rigidez nos ombros, a forma como ele parecia carregar um peso invisível. Não pensou em dinheiro nem em status, pensou apenas em uma coisa. Ele está exausto. Posso ajudar? Perguntou com voz baixa e firme. Seo-jun hesitou. Não estava acostumado a pedir nada, muito menos daquele jeito. Mas a luz quente atrás dela, o cheiro que vinha da cozinha, tudo aquilo fez com que ele a sentisse. Meu carro, parei por causa da chuva, disse. Eu não jantei. Não houve perguntas e Yura abriu mais a porta. Entre. Está frio. Ela não pediu nome.
Não perguntou de onde ele vinha, apenas fez o que sabia fazer. Seo Jun entrou, sentindo algo estranho no peito. A casa era pequena. Simples, mas havia calor ali. Um tipo de calor que ele não sentia há anos. Yura voltou para o fogão e mexeu a panela com calma. O vapor subia, preenchendo o ambiente com um aroma suave. Era um caldo simples. Nada sofisticado, nada caro. Vai demorar um pouco, disse ela. Comida boa não gosta de pressa. Seo Jun assentiu novamente. Sentou-se à mesa de madeira, observando cada movimento dela, o som da colher batendo na panela. A chuva lá fora, o fogo crepitando. O tempo parecia desacelerar. Quando Yura colocou a tigela à sua frente, não houve cerimônia. Apenas um gesto simples, honesto. Está quente, avisou. Seo Jun segurou a tigela com as duas mãos. O calor passou direto para seus dedos. Para seus braços, para o peito. Ele levou a primeira colher à boca. E algo mudou. Não foi o sabor em si. Foi a sensação como se, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro dele estivesse sendo cuidado, sem exigir nada em troca. Ele comeu devagar, em silêncio. Cada colher parecia aliviar um pouco da tensão acumulada. Yura observava de longe, sem invadir. Para ela, aquilo era apenas mais uma noite, mas alguém cansado precisando comer. Para Seo Jun, sem que ele soubesse, aquele era o início de algo que nenhuma solução sofisticada havia conseguido oferecer. Não cura. Não milagre, apenas cuidado. E naquela casa simples, enquanto a chuva caía do lado de fora, o homem que não dormia começava a sentir algo que não sentia há 15 anos. Paz. Seo Jun terminou a última colher devagar. Não porque estivesse com fome, mas porque não queria que aquele momento acabasse. O caldo tinha aquecido seu corpo de um jeito estranho, quase esquecido. Ele pousou a colher dentro da tigela e respirou fundo. Obrigado, disse baixo. Yura apenas assentiu com a cabeça, como se aquele agradecimento fosse algo comum. Pegou a tigela vazia e colocou na pia, sem cerimônia. A chuva não vai passar tão cedo, comentou olhando pela janela. A estrada fica ruim à noite. Seo Jun se levantou, aproximando-se da porta. Observou a escuridão do lado de fora, o som constante da chuva. A ideia de dirigir naquele estado, cansado como estava, parecia imprudente. Posso ficar até melhorar? Perguntou sem jeito. Yura pensou por um instante. Não era desconfiança, era apenas cálculo prático. Pode! Tem um sofá, não é confortável, mas dá para descansar. Descansar. A palavra ecoou na mente de Seo Jun de um jeito quase irônico. Ainda assim, ele agradeceu novamente e se sentou no sofá simples, sentindo o corpo afundar levemente. Yura apagou algumas luzes, deixando apenas a da cozinha acesa. O ambiente ficou mais calmo, menos exposto. Ela trouxe uma manta fina e deixou ao lado dele. Se sentiu frio. Ele pegou a manta. Era áspera, gasta pelo tempo, mas quente. Cobriu as pernas e apoiou a cabeça no encosto do sofá. O silêncio que se formou não era desconfortável. Yura voltou para suas tarefas. Lavou a louça com movimentos lentos, quase meditativos. O som da água correndo, da chuva do lado de fora, criava um ritmo constante. Seo Jun fechou os olhos. Não esperava dormir. Nunca esperava, mas algo estava diferente. O corpo, ainda tenso, parecia menos alerta. A respiração foi ficando mais profunda, mais ritmada. Por alguns minutos, ele apenas ficou ali entre o sono e a vigília. Pensamentos vinham, mas não se agarravam. Passavam como nuvens. Yura o observou de relance. Viu o peito dele subir e descer de forma mais calma. Não sorriu. Não comentou, apenas deixou que o momento fosse. Quando percebeu, Seo Jun já não estava consciente do tempo. Dormiu. Não profundamente, não por horas,
mas dormiu, e isso nunca acontecia. Ele acordou sobressaltado, com o coração acelerado. Olhou ao redor, confuso. A luz ainda estava acesa, a chuva continuava. Yura estava sentada à mesa, dobrando alguns panos. "Está tudo bem", disse ela ao notar que ele havia acordado. "Você dormiu um pouco." Dormiu. Seo-jun passou a mão pelo rosto tentando processar aquilo. Uns 40 minutos. 40 minutos. Para qualquer pessoa, aquilo não significaria nada. Para Seo-jun, era quase inacreditável. "Nunca consigo", murmurou, mais para si do que para ela. Yura não respondeu de imediato. Apenas se levantou e foi até o fogão. Pegou a panela ainda morna e serviu um pouco mais de caldo em outra tigela. "Às vezes o corpo só precisa se sentir seguro." Disse simples. "Comer ajuda." Ela colocou a tigela à frente dele novamente. Seo-jun a encarou por um segundo. Não havia curiosidade invasiva nos olhos dela. Nem expectativa, apenas naturalidade. Ele comeu mais um pouco em silêncio. Não trocaram histórias, não perguntaram nomes. Não falaram do passado. A presença um do outro parecia suficiente. A chuva diminuiu aos poucos. O som ficou mais espaçado. "Quando clarear um pouco, você pode ir", disse Yura. "É mais seguro." Seo-jun assentiu. Quando a noite começou a se transformar em madrugada, ele se levantou, ainda meio atordoado, pegou o paletó, ajeitou-se. "Obrigado por tudo", disse. Yura abriu a porta para ele. Cuide-se", respondeu, como se dissesse aquilo a qualquer pessoa. Seo-jun caminhou até o carro, sentindo algo estranho no peito. Um peso mais leve, um cansaço diferente. Antes de entrar no carro, olhou para trás. A luz da casa ainda estava acesa. Pequena, firme, no meio da escuridão. Ele não sabia explicar porquê, só sabia que queria voltar. E em algum lugar dentro dele, algo começava a se reorganizar, não como um milagre repentino, mas como um descanso que chegava devagar. O encontro fora improvável, mas não seria único. Seo-jun voltou, não no dia seguinte. Nem com pressa voltou quando o corpo pediu antes da mente permitir. A primeira vez, disse a si mesmo que era coincidência. A estrada. O cansaço. A lembrança do silêncio. A segunda vez, disse que era apenas gratidão. A terceira, ele já não encontrou mais justificativas. Era sempre no fim da tarde, quando o céu começava a escurecer, e o corpo dele já carregava o peso do dia inteiro. O carro surgia devagar pela estrada de terra, levantando pouca poeira. Sem alarde, sem anúncio. Yura não demonstrava surpresa. Quando via o carro parar, apenas lavava as mãos, enxugava no pano de prato e deixava a porta destrancada. Não perguntava quanto tempo ele ficaria, nem por que voltava. "Chegou cedo hoje", comentava às vezes. O trânsito estava mais leve, ele respondia, mesmo quando não era verdade. O caldo sempre estava no fogo, não porque ela o preparasse para ele, mas porque aquele era o horário em que costumava cozinhar. Água aquecendo lentamente, legumes cortados com calma. O fogo baixo, constante. Seo-jun sentava-se à mesa e observava. O som da faca, o vapor subindo. A luz amarelada da cozinha. Tudo aquilo criava um espaço onde o tempo parecia obedecer a outras regras. Na primeira noite em que voltou, ele dormiu apenas alguns minutos. Na segunda, quase 1 hora. Na terceira, não se lembrava de ter sonhado, nem de ter acordado assustado. Yura percebeu a mudança antes dele. Os ombros dele estavam menos tensos, o olhar menos duro. As mãos, que antes tremiam levemente ao segurar a tigela, agora descansavam firmes. "Dormiu melhor?" perguntou certa noite sem curiosidade excessiva. Seo-jun pensou antes de responder. Um pouco." Era verdade, mas era mais do que isso. O caldo não tinha mudado,
Não ficava mais forte, nem mais elaborado. Não havia temperos novos. Era sempre simples. Sempre igual. O que mudava era o ambiente. Depois de comer, Seo-jun se deitava no sofá. Às vezes ainda acordava no meio da noite. Outras vezes só percebia que o céu clareara quando o som dos pássaros atravessava a janela. Nessas noites, Yura não o acordava. Apenas colocava a manta sobre ele, com cuidado para não fazer barulho. Era um gesto pequeno, repetido quase invisível. E foi assim que o ritual nasceu. Não havia palavras combinadas, não havia promessas. Apenas a repetição de algo simples. Ele chegava cansado, ela cozinhava, ele comia. O silêncio fazia o resto. Certa noite, Seo-jun falou mais do que de costume. Você nunca pergunta nada. Disse enquanto terminava a tigela. Yura deu de ombros. As pessoas falam quando querem. Ele assentiu. Aquilo o aliviou mais do que qualquer conversa forçada. Em outro dia, foi ela quem comentou. Você parece menos pesado. Seo-jun não entendeu de imediato. A menos pesado? Perguntou. Como se estivesse carregando menos coisas por dentro. Ele não soube responder. Apenas sentiu um aperto no peito, não de dor. De reconhecimento. A insônia ainda não havia ido embora completamente. Havia noites em que o sono vinha quebrado, outras em que ele acordava cedo demais. Mas algo tinha mudado. O medo de deitar tinha diminuído. O sofá daquela casa simples já não era apenas um lugar para descansar, era um espaço seguro. Um ponto de pausa em um mundo que sempre exigira demais. Seo-jun começou a chegar sem paletó. Depois, sem gravata. Em uma noite apareceu de camisa simples, mangas dobradas. Yura percebeu, não comentou. O ritual não precisava ser explicado. O caldo continuava no fogo. O silêncio continuava presente, e noite após noite, o homem que não dormia começava a entender algo que nunca aprendeu antes. Descansar não era desligar o corpo, era sentir-se cuidado o suficiente para não precisar estar em alerta. E sem perceber, entre uma tigela e outra, entre o vapor e o silêncio, algo mais começava a crescer. Não era ainda amor. Era a confiança. O ritual funcionava porque era simples. E porque era verdadeiro. Seo-jun chegava, Yura cozinhava, o silêncio cuidava do que as palavras não alcançavam. Mas toda simplicidade corre o risco de se romper quando algo grande demais entra em cena. E entrou. Não foi Seo-jun quem contou. Foi o mundo dele. Naquela noite, um carro diferente apareceu na estrada de terra preto, grande, deslocado demais para aquele lugar. Parou próximo à casa, levantando poeira e quebrando a quietude que Yura aprendeu a proteger. 2 homens desceram. Um deles olhou em volta, claramente desconfortável. Diretor Seo-jun? Chamou ao ver o homem sair da casa. Yura congelou. A palavra diretor ficou suspensa no ar, pesada demais para ser ignorada. Seo-jun virou devagar. Seu corpo se enrijeceu como há muito não acontecia. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou em tom contido. Precisamos falar com o senhor, é urgente. A empresa, Yura não ouviu o resto. Diretor empresa... Senhor... Tudo aquilo caiu sobre ela de uma vez, reorganizando memórias, detalhes, pequenos sinais que antes não significavam nada. O carro, as roupas. O jeito reservado, o silêncio que agora parecia esconder mais do que proteger. Ela deu um passo para trás. Seo-jun percebeu, virou-se imediatamente para ela. Yura, eu posso explicar. Não precisa, interrompeu com voz firme, mas contida. Já entendi. Ela não gritava, não chorava. Mas o olhar tinha mudado, não havia raiva. Havia algo pior, distância. Oh, você sabia desde o início? Perguntou ela.
Seu Jun hesitou e esse segundo de hesitação disse tudo. Eu não achei que fosse importante. Respondeu por fim. Yura respirou fundo. Olhou para a panela ainda no fogo, para a mesa posta, para o ritual que agora parecia frágil demais. Para mim sempre foi, disse ela. Não por dinheiro. Por verdade. Os homens aguardavam, constrangidos. Seu Jun sentiu o velho aperto no peito retornar, o mesmo que antecedia noites em claro. Eu não vim aqui para mentir, disse ele. Eu só não queria estragar o que tínhamos. Yura soltou uma risada curta, sem humor. O que tínhamos era simples demais para sobreviver a uma mentira. Ela desligou o fogo. O gesto foi pequeno, mas definitivo. Você devia ir, disse sem dureza. Seu mundo está te chamando. Seu Jun quis ficar. Quis explicar, quis pedir. Mas algo no jeito dela dizia que qualquer palavra naquele momento só aumentaria a ferida. Ele saiu. Dessa vez, não houve manta, não houve caldo levado à mesa. Não houve despedida suave. Naquela noite, seu Jun não dormiu. O quarto de hotel parecia ainda maior do que antes. O silêncio voltou a fazer barulho. O relógio marcava 3h17 quando ele abriu os olhos, ofegante. 15 anos haviam passado e o medo estava de volta. Ele percebeu então que não foi o caldo que o ajudou a dormir. Foi a verdade. Foi a segurança de ser apenas um homem cansado, sem títulos, sem exigências, e agora isso havia sido quebrado. Do outro lado, Yura também não dormia. Sentada à mesa vazia, ela encarava a panela desligada. O cheiro do caldo ainda pairava no ar, mas já não trazia conforto. Não se sentia enganada por ele ser rico. Sentia-se enganada por não ter sido considerada digna de saber. Eu só estava cuidando, murmurou para si mesma. Mas naquela noite, cuidar doía. O ritual estava quebrado. E ambos sabiam que se algo fosse reconstruído, não poderia ser da mesma forma. Os dias seguintes foram silenciosos demais. Seu Jun voltou para a cidade, para o vidro, para o aço, para as reuniões intermináveis. Tudo parecia no lugar. Tudo funcionava menos ele. As noites voltaram a ser longas. O relógio, implacável, marcava os mesmos horários de sempre. Nas madrugadas, o sono não vinha. Mas dessa vez não era só cansaço, era ausência. Ele percebeu que não sentia falta apenas do caldo, sentia falta do silêncio que não cobrava. Do espaço onde não precisava explicar quem era, do olhar que não o media por resultados. Na terceira noite em claro, seu Jun levantou-se da cama e ficou diante do espelho. As olheiras haviam voltado. O corpo estava tenso como antes. "O que você perdeu?" perguntou ao próprio reflexo. A resposta veio clara demais. Ele havia perdido o único lugar onde não precisava ser nada além de humano. No dia seguinte, cancelou compromissos. Pela primeira vez em anos, deixou reuniões sem explicação. Ignorou chamadas importantes. O mundo corporativo não desmoronou. Isso o assustou. Pegou o carro e dirigiu sem motorista, sem escolta, sem avisar ninguém. A cidade ficou para trás mais uma vez. As luzes diminuíram, o ar mudou. Quando a estrada de terra surgiu à frente, o coração de Seo Jun acelerou, não de ansiedade, de medo. Parou o carro a alguns metros da casa. A luz estava acesa. O cheiro conhecido não vinha da chaminé. Ele respirou fundo antes de bater a porta. Yura demorou a abrir. Quando o fez, não sorriu, não se afastou. Apenas esperou. "Eu não vim pedir desculpa", disse Seo Jun antes que o silêncio o engolisse. "Vim dizer a verdade inteira." Yura o encarou sem pressa. "Então diga." "Eu sou aquele homem cansado que você viu desde a primeira noite. Isso nunca foi mentira." O resto foi medo. Ela permaneceu em silêncio.
Medo de perder o único lugar onde eu conseguia dormir. Continuou ele. Medo de estragar o que não tinha nome. Yura desviou o olhar por um instante. Depois voltou a encará-lo. Você dormia porque aqui era seguro, disse. Não porque eu cozinhei bem. Seo Jun assentiu. Eu sei, e foi isso que eu destruí. Ele deu um passo à frente, mas parou respeitando o espaço dela. Eu não quero que você cuide de mim, disse com voz firme. Quero aprender a cuidar também. Se você permitir. A frase não era grandiosa. Não havia promessas de mudança eterna, apenas honestidade. Yura respirou fundo. Eu não sou refúgio para quem foge, respondeu. Eu sou casa para quem fica. As palavras atingiram Seo Jun com força. Então eu fico, disse sem hesitar. Mesmo que eu não saiba como. O silêncio se estendeu entre os dois. Não era confortável. Mas era verdadeiro. Yura abriu a porta por completo. Entre, disse. Mas sem máscaras, ele entrou. Naquela noite, o caldo voltou ao fogo. Não como ritual antigo, mas como um gesto novo. Yura cozinhava, Seo Jun ajudava, cortando legumes de forma desajeitada. Não houve declarações de amor, não houve promessas exageradas. Houve presença. Quando comeram, sentaram-se lado a lado, não frente a frente, como quem divide não confronta. Mais tarde, Seo Jun deitou-se no sofá, o corpo ainda tenso, mas o coração mais leve. Yura não trouxe a manta imediatamente, esperou. Observou. Quando percebeu que ele dormia, respirando fundo, cobriu-o com cuidado. Ele não acordou às 13h17 da manhã. Dormiu. Não porque foi curado, mas porque escolheu, pela primeira vez, não fugir de si mesmo. O amanhecer chegou sem pressa. A luz entrou pela janela da cozinha antes mesmo de alguém perceber. O fogo já não estava aceso, a casa respirava calma. O mundo parecia respeitar aquele espaço pequeno onde nada precisava ser explicado. Seo Jun acordou devagar. Não houve sobressalto, não houve confusão. Apenas a consciência tranquila de estar ali. Ele ficou alguns segundos imóvel, escutando. O som distante dos pássaros, o ranger leve da madeira. O próprio coração, firme e sereno, dormiu a noite inteira. O corpo demorou a aceitar aquilo como real. Sentou-se no sofá, passou a mão pelo rosto e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Não era um sorriso grande, era discreto. Verdadeiro. Na cozinha, Yura já estava acordada. Cortava legumes com a mesma calma de sempre. O cheiro simples do caldo começava a preencher o ambiente, agora misturado ao ar fresco da manhã. Bom dia, disse ela sem olhar de imediato. Bom dia, respondeu Seo Jun. Ele se aproximou apoiando-se na bancada. Eu dormi, disse quase em tom de surpresa. Yura levantou os olhos e o encarou por um instante. Eu vi, respondeu. De seu rosto estava leve. Seo Jun engoliu seco. Aquela frase significava mais do que qualquer exame médico. Ele pegou uma faca e começou a ajudar. Cortando os legumes do jeito que podia, Yura observou em silêncio. Depois ajustou a posição da mão dele com um gesto breve. Nada foi dito. Não precisou. Comeram juntos, sentados lado a lado, olhando pela janela. Não havia planos discutidos. Não havia promessas feitas em voz alta. O amor ali não era urgente. Era firme. Depois do café, Seo Jun saiu para fora da casa. O campo se estendia diante dele, simples e amplo. Respirou fundo, sentindo algo que nunca sentiu em suas manhãs na cidade. Presença. Yura aproximou-se, ficando ao seu lado. Você vai voltar para a cidade? Disse ela sem acusação. Vou, respondeu ele. Mas não como antes. Ela assentiu. Eu não preciso ser escolhida acima de tudo, continuou Yura. E só preciso ser escolhida de verdade. Seo Jun virou-se para ela. Então eu escolho,
disse com voz calma. Todos os dias, sem prometer o que não posso cumprir, mas ficando. Yura não respondeu de imediato, apenas segurou a mão dele. O gesto era simples, mas definitivo. O vento passou entre eles, leve. Naquela noite o caldo voltou ao fogo, como sempre. Sem cerimônia, mas agora havia 2 pessoas cuidando. Seojun dormiu cedo, dormiu bem. E pela primeira vez acordou sem medo do próximo dia, porque sabia que descanso não era ausência de problemas. Era a presença de alguém. Ela nunca quis curá-lo, só alimentá-lo. E foi nesse cuidado silencioso que o amor encontrou espaço para florescer. Sem pressa, sem alarde para ficar. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.